Fala galera, beleza? Vamos a mais uma videoaula. Mas antes de eu iniciar a videoaula, eu gostaria de agradecer a todos os que se inscreveram no meu canal, que assistem meus vídeos, que compartilham e que curtem meus vídeos, né? Nós estamos aproximadamente com 8, 9 meses de canal, trabalhando com esses vídeos de climatização de ar-condicionado, né? E nesses 8, 9 meses nós estamos atingindo já a marca de mais de 1.100 inscritos no canal. Então eu gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que assistem, que acompanham, né? Eu gostaria que vocês continuassem interagindo com o canal dessa forma, para que o canal cresça cada vez mais e eu consiga fazer mais vídeos e postar mais vídeos com essas informações que eu acho que para muita gente é de utilidade muito importante. Agora vamos ao assunto, né? Qual que é o assunto que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar de isolação de tubulação. E o que é especificamente de isolação? Porque isolação de tubulação é uma coisa tão simples, né? Mas assim, hoje eu ainda não consigo acreditar que exista profissional que isole as duas tubulações no mesmo isolante, na mesma isolação, né? Eu estava essa semana em um fornecedor comprando material, né, para fazer serviço, e tinha um profissional também da área comprando material também, e ele pediu tubulação de 1/4 e tubulação de 3/8 para o vendedor. O vendedor experiente já, né, muitos anos vendendo esse tipo de material, ele trouxe a tubulação, junto ele trouxe também a isolação de 1/4 e isolação de 3/8. E o profissional falou que ele não queria aquelas duas isolações, ele queria isolação de 5/8, que ele ia passar as duas tubulações em uma única isolação. E aí eu fiquei olhando meio assustado, imaginava que isso eu não iria ver mais, né? Algum profissional agir dessa forma, fazer uma isolação com as duas tubulações em uma única isolação. E assim, quando eu tive a oportunidade, ele olhou para mim e eu falei para ele, olha, não faça isso, isole separadamente. E ele falou para mim que não, que ele sempre fez isso e nunca teve problema, né? Os equipamentos sempre funcionaram, com as duas isolações na mesma tubulação. Depois ele veio me perguntar o porquê que ele não poderia fazer isso. Aí eu tentei por alto assim, explicar para ele por que ele não poderia fazer isso, e ele não levou muito a sério, levou a isolação de 5/8, deve ter feito o serviço dele e o equipamento estava funcionando. E aí eu digo para vocês, por que não se pode isolar as duas tubulações de equipamentos com expansão no condensador? Não pode isolar junto. Porque, primeiramente, você faz com que o equipamento perca eficiência. Então, o cliente comprou um equipamento lá, vamos supor, de 9.000 BTUs. Você isola as duas tubulações juntas. Uma linha muito longa, né? Muito longa que eu quero dizer assim, 4 metros, 5 metros. Já é considerado uma linha já razoável, né? Que é mais ou menos a média das instalações. Tem algumas instalações que é uma tubulação maior, mas a média é isso, 5 metros, 4, 5, 6 metros. Você isola as duas tubulações juntas, você vai, primeiramente, fazer com que o equipamento perca eficiência. Então, um equipamento de 9.000 não vai mais render 9.000, vai render 8.400, 8.500. Aí você fala, poxa, mas o equipamento só está perdendo 500 BTUs. Mas o cliente comprou um equipamento de 9, ele não comprou um equipamento de 8.500. Então, o cliente quer que o equipamento renda 9.000 BTUs. Sem contar que você pode quebrar o compressor também. Dar golpe de líquido no compressor e fazer com que o compressor quebre e dando prejuízo para o cliente. Isso pode acontecer na instalação? Não, é difícil acontecer na instalação. Às vezes isso daí vai acontecer depois até que o equipamento perdeu a garantia. O cliente usa o equipamento 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e aí é onde vem acontecer esse problema. E aí o equipamento perde a garantia, o cliente vai ter que gastar para poder reparar esse equipamento, sendo que se você tivesse instalado com as isolações separadas, né, uma tubulação para uma isolação, outra tubulação para outra isolação, o cliente iria iria usar o equipamento muito mais tempo e não ter nenhuma despesa adicional em tão pouco tempo de uso, né? Mas assim, eu vou agora passar para vocês uma explicação mais detalhada de como isso acontece, como isso pode ocorrer fazendo a isolação nas duas tubulações juntas, beleza? Vamos à explicação.
Bom, galera, eu vou aqui agora demonstrar para vocês o porquê que não pode isolar as duas tubulações em um mesmo isolante, tá? Primeiramente, eu queria pedir desculpa para vocês pelo improviso que eu estou fazendo aqui, porque esse vídeo eu não poderia deixar de não gravar ele agora, nessa oportunidade, depois do fato que aconteceu essa semana. E como vocês viram no outro vídeo, a minha lousa ela ficava penduradinha, bonitinha, mas eu estou fazendo uma reforma aqui na minha casa, então eu tive que retirar a lousa para poder fazer essa reforma, para eu poder pendurá-la de novo, para poder continuar gravando os vídeos. Mas, assim, devido à oportunidade, eu não pude deixar de gravar esse vídeo agora. Então vamos lá. Imagine que esse daqui fosse o condensador, né? Vou escrever aqui, ó, condensador. Aí nós temos aqui, ó, as duas válvulas dele. Caneta azul aqui vai ser a válvula de sucção e a caneta vermelha a válvula de linha de líquido. Na verdade, nesse modelo de equipamento, que é equipamento pequenos de até 30.000 BTUs, essa aqui já não passa a ser mais a linha de líquido, ela é um líquido expandido, porque a expansão, na verdade, ela é feita aqui dentro, pelo capilar, né? Então, só para poder simplificar e vocês entenderem melhor como que funciona. Então, nós temos aqui, ó, a tubulação. Eu vou fazer a setinha para cá, que está indo para dentro do evaporador. E a outra tubulação aqui, voltando para o condensador. A gente sabe que o equipamento ele trabalha com uma expansão de mais ou menos 5 graus Celsius. Isso daqui para uma pressão manométrica de 70 PSI. Então, aqui na expansão dele, nós vamos ter aqui 5 graus Celsius. Está indo para dentro do evaporador 5 graus Celsius. Ele vai para dentro do evaporador, faz a troca de calor lá dentro e esse fluido ele volta para dentro da máquina a mais ou menos 15 graus Celsius. É a temperatura que ele volta. Então nós temos o fluido indo para dentro do evaporador a 5 graus Celsius e o fluido voltando do evaporador a mais ou menos 15 graus Celsius. Então assim, o que a gente precisa? Aí, vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, a isolação. Ó. Isso aqui é a isolação. Aqui é outra isolação. Na verdade, né? É uma isolação só. E os dois tubos vindo dentro da mesma isolação. Sabendo que esses dois tubos eles não ficam afastados assim da maneira que eu estou desenhando. Esses dois tubos eles ficam juntos, colados um no outro, né? Ficam juntos. Junto aqui o pessoal ainda passa o cabo PP, então ele vai ficar mais apertado ainda ali dentro. Aqui é só para ilustrar o que acontece lá dentro. Então vamos lá. O que a gente precisa para o fluido que está indo para dentro do evaporador virar líquido? A gente precisa que esse fluido ele perca caloria, certo? Ele perdendo caloria, ele vira líquido. Ele ganhando caloria, ele vira vapor, certo? Então, quando você retira a caloria do fluido, ele vai condensar, vai virar líquido. Quando você acrescenta caloria no fluido, ele vira vapor. Então, vamos para a primeira tese. Ó, primeira tese, que é quando ele o equipamento perde eficiência, né? Então, perda eficiência. Quando o equipamento perde eficiência, né? Então, imaginem só, os dois tubos aqui estão juntos, dentro da mesma isolação. Nós temos aqui um fluido indo para dentro da evaporadora a 5 graus e um outro fluido voltando da evaporadora a 15 graus. Esse tubo encostado nesse, nós vamos ter uma troca de temperatura ali, uma troca de calor. Esse tubo aqui, ele vai ganhar o calor daqui. Aqui nós temos líquido, aqui nós temos vapor. Líquido a 5 graus e vapor a 15 graus. Quando esse tubo aqui fica encostado nesse, esse daqui ganha calor.
Se ele ganha calor, esses 5 graus aqui, ele não vai mais ir para dentro do evaporador a 5. Ele vai a 6, a 7, a 8. Com isso, você vai ter uma eficiência menor dentro do equipamento, porque ele tinha que chegar lá dentro do equipamento, no evaporador, a 5 graus. Ele vai chegar a 7, 8. E, consequentemente, esse fluido ele vai evaporar um pouco também. Então, ele está aqui líquido, indo para lá, só que em contato com o tubo de sucção, ele evapora um pouco também. Então, você acaba perdendo eficiência no equipamento lá da evaporadora, certo? Então, você vai ver que o equipamento já não vai render o que ele deveria render. Vamos aqui agora, ó, a segunda tese. A segunda tese seria o golpe de líquido que possa dar no compressor. Mas como que pode dar golpe de líquido no compressor, né? Vejam bem, o que o fluido precisa para ele virar líquido? Para ele virar líquido, ele precisa perder calor. A partir do momento que ele perde calor, que é a função do condensador, qual que é a função do condensador? Não é fazer o fluido perder calor? O condensador não joga o calor que ele retirou de dentro do ambiente para fora. Então, quando o fluido perde calor, ele vira líquido. Então, aqui o que vai acontecer? Nós temos o tubo aqui, ó, voltando a 15 graus. Se o tubo está voltando a 15 graus, em contato com um tubo de expansão, aqui, de linha de líquido, que está indo para dentro do evaporador a 5 graus, ele vai perder calor aqui. Então, esses 15 graus que ele deveria voltar aqui, ele vai baixar para 13, 12 graus ou até menos. Consequentemente, se ele está perdendo calor, ele pode virar líquido. Ele vai condensar de novo esse fluido, vai virar líquido. Ele virando líquido, ele entra para dentro do sistema e pode dar golpe de líquido dentro do compressor. Sendo que na maioria das vezes, né, nós temos ali dentro um compressor, é um compressor rotativo, a maioria desses equipamentos, e por sorte nossa, esse compressor ele tem aqui dentro uma pecinha neste formato aqui, que é chamada de separador de líquido. Então, quando ele volta líquido aqui, nós temos o separador de líquido que ele vai ajudar para que tenha certeza que o fluido ele volte para dentro do compressor sempre no estado de vapor. Mas dependendo da quantidade de líquido que ele estiver vindo por aqui, ao contato do tubo com o tubo de linha de líquido, né? O tubo que está indo fluido para dentro do evaporador, né? O tubo que muita gente chama de tubo de alta, né? Tubo de linha de líquido. Na verdade ele não é, porque ele só vai ser alta só até aqui. Daqui para cá ele já entra no capilar. Quando ele expande aqui, ele já passa a ser um tubo de baixa pressão, né? Que é uma linha de líquido expandida. Ele acaba de expandir aqui. Mas muita gente chama de linha de líquido, vamos continuar chamando de linha de líquido. Então, esse tubo aqui, em contato com a linha de líquido, ele vai baixar a temperatura. Baixando a temperatura, o fluido que está passando aqui vai virar líquido de novo. Dependendo da quantidade do líquido, pode entrar para dentro do compressor e dar golpe de líquido dentro do compressor. Dessa forma, você acaba perdendo o compressor. Deu golpe de líquido dentro do compressor, você pode empenar o pistãozinho dele. Ele tem ali dentro, na verdade, ele trabalha com um invólucro, né? E dentro dele ali é um pistãozinho que é uma paleta, né? O compressor rotativo ele trabalha com o sistema de paleta. Você pode danificar essa paleta indo líquido, porque essa paleta ela é para bloquear somente vapor. Entra líquido, a pressão, a massa lá, o volume vai ser maior. Então essa paleta pode ser que não aguente, empene e o compressor dê algum problema e pare de funcionar. Então, galera, eu acho que é isso daí. Isso daí é para vocês verem o porquê que não podemos isolar as duas tubulações juntas, né? Quando a gente isola as duas tubulações, eu vou passar mais um isolante aqui no meio, ó. Quando a gente isola as duas tubulações separadamente, isso daqui vai fazer com que o fluido aqui, que ele está indo para dentro do evaporador,
eu consiga fazer com que ele chegue lá no evaporador na temperatura de 5 graus. Não muito mais que isso, né? Então ele tem que chegar lá numa temperatura de 5 graus. E fazer com que o fluido, quando ele volte para dentro do condensador, a sucção dele, ele chega aqui aproximadamente a 15 graus. É óbvio que isso daí tem uma série de coisas que você tem que fazer o superaquecimento para poder saber qual que é a temperatura exata que o fluido está retornando, para poder ver se você vai conseguir fazer o resfriamento também do compressor. Porque a sucção, a linha de retorno do fluido, a função dela também é garantir que volte o fluido numa certa temperatura e essa temperatura garanta que resfrie o compressor, para o compressor também não queimar por aquecimento, né? Então, isso daí é feito através do superaquecimento, que é um outro vídeo que eu vou fazer, uma outra explicação, para poder entender melhor de como se faz o superaquecimento, também porque não fazer o superresfriamento, né? Então é isso daí, a gente tem que fazer sempre a isolação de cada linha separadamente, linha de líquido, linha de sucção, para garantir uma melhor performance do equipamento, melhor rendimento e para que você também faça um serviço que o cliente vai gostar e possa te indicar para você estar sempre tendo serviço, sempre atendendo e atendendo da melhor forma possível os seus clientes, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado aí dessa explicação. Você que assistiu esse vídeo aí até o final, não esqueça de dar o seu gostei lá aqui embaixo, né? Logo aqui embaixo aqui vai ter o gostei, dá seu gostei, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa sempre estar postando vídeo e fazendo essas explicações para vocês, para poder tirar dúvida, beleza? Valeu, obrigado!